pouquinho. Tá indo. Boa noite, boa noite. Então, vamos ver. Esperem um pouquinho, deixa eu entrar na página do Como Cuidar Idoso aqui. Tu avisa, Arthur, quando nós estivermos ao vivo. Então, estamos ao vivo, mais uma noite. Deixa eu ver aqui o pessoal, deixa eu abrir a telinha. Que bom. Boa noite, então. Boa noite a todos. Boa noite, Ju. Boa noite. Boa noite, Gabi, a nossa convidada especial de hoje, que vai falar... Boa noite, meninas. De como nós devemos e como uma ideia de cuidar do nosso corpo, que é a casa da nossa alma, né? Então, eu vou apresentar um pouquinho, vamos esperar nossos telespectadores aqui, né? Essa live, de qualquer maneira, fica gravada, para quem não me conhece, eu sou a Giovana, uma das proprietárias do Dolce Vita, uma empresa que tem mais de 11 anos no mercado de cuidado com idosos. Sou sócia da minha irmã, que está de verde aí, a Juliana, que é enfermeira. E lá em 2015, quando nós estávamos começando, uns 5 ou 2014, 4 anos de empresa, a Gabriela, nossa convidada de hoje, teve uma ideia de estudar como case do MBA dela, né? A nossa empresa. Ela é gestora, trabalha em marketing, estratégia, trabalhava, né? Hoje ela é empresária que nem nós. Eu acho que ela se inspirou nessa jornada e acabou tendo 2 filhos, né? O filho dela, que ela estava grávida na época que ela fez esse trabalho conosco, e a empresa dela. Hoje ela tem uma empresa que trabalha com o cuidado do corpo, e a minha história com a Gabi é uma história que a gente foi colega de faculdade, né? Então, para quem quer saber de onde saiu a Gabriela na vida das gurias, a Gabriela tem muitos anos na nossa vida, né? Eu acho que desde 1994, depois 97, quando eu me formei, depois a jornada dela lá em Porto Alegre, depois os estudos. E agora estamos nós cuidando de idosos e a Gabriela cuidando de mulheres, né? Que, em resumo, é cuidando do corpo, né? Hoje, então, nós vamos falar disso. Eu estou aqui junto com o Arthur, que vocês não estão enxergando, mas ele é nosso suporte. E o Arthur já tem um linkzinho. Como estava lá anunciado, a Gabi anunciou que ia ter um presente, né, nessa live. E, na verdade, é sim um presente, é um e-book que a Gabi teve todo o trabalho de fazer o passo a passo das atividades. Não sei se a Gabi vai apresentar hoje, mas depois eu posso até mostrar, se tu quiser falar, posso compartilhar minha tela. Ele já está disponível no nosso site, no projeto do Dolce Vita, que é o comocuidaridoso.com.br/livros, tá? Ali é só clicar no e-book, vai lá embaixo e busca o e-book da Gabi. Eu estou colocando por ordem agora. Você vai clicar e já vai ter o PDF no seu computador e já vai poder se beneficiar de tudo que a Gabi vai nos ensinar hoje, nos orientar hoje, vai falar. Nem sei o que a gente não programa nada aqui nessas lives, né? A gente só sabe do conteúdo e do que cada pessoa sabe para contribuir com os outros todos, tá? Deixa eu... Gabi, enquanto tu te apresenta, eu vou abrindo outra tela aqui, depois eu volto para falar, só para dar um oizinho de quem está online aqui, tá? Ok. Beijo, Gabi. Pode falar, então, aí um Beijo. pouquinho desse trabalho com o corpo, né? Bom, então, antes de introduzir o meu assunto especificamente, eu queria agradecer, né, essa oportunidade que é sempre maravilhosa da gente poder falar daquilo que a gente ama fazer, que realiza a gente, essa é a palavra, eu acho. E agradecer, então, às meninas, né, esse convite, as pessoas que estão assistindo e que possivelmente possam vir a assistir gravado depois, porque é sempre importante a gente ter um interesse pelaquilo que nos faz bem, né? Como a Giovana disse, bem para o corpo e bem para a alma. E aí, fazendo uma correção, nós nos conhecemos, eu e a Giovana, e passamos a conviver e nos tornamos amigas desde 1992, quando entramos na Faculdade de Educação Física em Santa Maria, na UFSM, e então a gente tem um longo caminho aí de história, uma acompanhando a vida profissional da outra, e isso é muito legal. Acabei acompanhando também aí a vida profissional da Ju, né? Quando então as meninas realizaram o Dolce Vita,
E, enfim, maravilhoso acompanhar esse processo, e o que nos comunga hoje, como a Giovana disse, é o cuidado, né? Essa palavra tão maravilhosa. Eu trabalho especificamente com mulheres. O meu recorte profissional é para mulheres, né? É para elas que eu atuo. E é uma coisa curiosa a gente observar como as mulheres são as cuidadoras, né? Ao longo da vida. Desde que eu virei mãe, me caiu a ficha que a gente cuida desde o início da vida até o final da vida. Nós cuidamos. Isso é muito doido a gente pensar, né? Mas em proporção, não que os homens não cuidem, né? Cada um à sua maneira, com as suas responsabilidades, mas a mulher em especial, ela cuida, ela tá no trato corpo a corpo ali, cuidando em proporção muito mais, né? Haja visto as áreas de formação que a gente observa aí, o volume, a Ju pode falar na enfermagem, o volume que a gente tem, às vezes, né, das mulheres trabalhando em proporção. Então, isso é maravilhoso, né? E quando as meninas me apresentaram, então, a Giovana me trouxe a proposta de fazer um trabalho para as pessoas que cuidam, né? Cuidar de quem cuida, eu achei fantástico, porque quem olha, a gente tem um espaço temporal na nossa vida de rendimento, vamos dizer assim, que é quando a gente entra para o mercado de trabalho e enfim, tá ali na ativa. Daqui um pouco a gente se depara com uma situação, né, de um familiar, ou pai, ou mãe, ou até avós, e a gente precisa cuidar, né, demandar um tempo da nossa vida dedicado a essa pessoa. E aí, nessa rotina maluca de vida que nós temos, cadê que está o tempo de nós cuidarmos de nós mesmas, né? É uma coisa muito maluca isso. E às vezes, quando a gente se dá conta, o que eu tento trabalhar muito com as minhas alunas, né? Eu tenho alunas de N faixas etárias e já convivido e trabalhado com muitas mais velhas, eu tento trazer um pouco para as mais jovens também essa questão da gente não precisar deixar às vezes a incapacidade funcional, ou o problema, ou a dor, ou às vezes até a indicação médica nos levar para a atividade física, né? A gente pode alcançá-la antes, de forma preventiva, antes que qualquer tipo de problema se instale, a gente pode fazer, então, ter um olhar de cuidado conosco, preventivo, né? E às vezes a gente acaba nesse processo se apaixonando pela atividade física, curtindo fazer isso, curtindo cuidar da gente. Mas realmente eu acho assim de extrema importância esse projeto de vocês, de trazer o cuidado para quem cuida, né? É um olhar a mais, na minha maneira de ver, torna o trabalho de vocês, que eu já sou uma admiradora, vocês estão cansadas de saber disso, mais robusto, né? Uma vez que vocês tentam abarcar tudo aquilo que dá conta de resolver o contexto, não só no caso do idoso, né? Porque é tudo uma coisa só, né? A família, o idoso, aqueles que cuidam, quem está envolvido no projeto, vocês sabem disso melhor do que eu. Então, eu me dei conta disso, poxa, que legal, né? Elas estão tentando abarcar assim, podar todas as arestas para tornar mais, para trazer mais qualidade de vida, na verdade, para um contexto global, assim, né? Um contexto maior daquela situação ali, que não é só o idoso em si, mas é todo o seu entorno. Gabi, é exatamente isso. Quando a gente está, tipo, a Ju pode pensar agora, quantas vezes ela escuta os familiares falar, tipo, de cansaço, de chegar, ou mesmo a equipe, né? Eu tive tentando motivar a equipe antes do Covid, e motivei encaminhando elas para academia. Claro que depois do Covid a gente teve que fazer essa restrição, a gente não pôde mais fazer isso, né? Para te ter aquele tempo, claro que
profissional da educação física, né, e praticante, sei o quanto às vezes tu não tá afim de fazer atividade porque tu tá extremamente cansado, né? Tu fica muito mais cansado porque tu tá cansado, tu não tem vontade de fazer, e no momento que tu começa a fazer, como se fosse aquele start de primeiro passo, dá 5, 10 minutos, tu já começa a sentir uma outra pessoa, e quando der 20 minutos em diante, tu já tá pensando, meu Deus, por que eu não fiz antes? Eu já estou respirando, eu sou, meu Deus, tem um corpo. Entendeu? Isso comigo acontece, que sou praticante e nunca deixei de praticar algum esporte ou alguma atividade. Tu imagina, e eu escuto vários relatos dessa forma, de tipo, eu comecei a fazer atividade, eu sou outra pessoa, muito obrigada, tu me ajudou. A gente só, na verdade, chama, né? Fala, Ju. As gurias estavam falando esses dias. Quando é que a gente vai poder voltar para a academia? A dona Giovana não sabe quando a gente vai poder voltar, porque a Mana motivava todo mundo a fazer atividade física e isso fez um up da equipe estar melhor, né, e se sentir melhor. Maravilha. Esses dias a Dani ainda falava, Ju, tira uma foto tua quando tu termina a atividade física para te ver a diferença para quando tu quer desmarcar, porque eu tenho muita tendência a desmarcar, né? E daí Que baita ideia! Quando termina, né? E as gurias dizem, quando a gente vai poder ir na academia? Quando? Daí eu, por enquanto não tem como a gente ir para a academia, né? Mas elas criaram o hábito. E se sentiram bem com isso. Foi bem difícil. Antes de ter o Covid, ali praticamente, eu acho que 80% da equipe fazia, né, Mana? Às vezes uma que outra parava, e daí as outras puxavam, e daí... Tá cortando o áudio. E daí, eu vou seguir o áudio, eu vou seguir aqui que a Ju tá sem conexão lá. Ó, cortou o áudio da Ju. E daí, quando elas desistiam, dali a pouco outra entrava e voltava, e daí, dona Giovana, eu quero voltar esse mês, e daí voltava. Muito legal essa coisa do grupo inteiro, né? E quando a gente está aqui, Gabi, para falar qual é a ideia, né? E no fim a gente nem comentou, não vamos falar de um... Até vocês que estão aqui, Cíntia está aqui, boa noite, Cíntia, pode compartilhar essa live, compartilha com os teus amigos, até com a senhora lá da geriatria, Cíntia de Santa Rosa, a irmã da Lu, convidei a Lu também, o Arthur está colocando nos grupos, tá? Deve estar, se tiver alguma pergunta, Arthur, tu coloca, nós coloca. O Arthur já colocou também o Insta aqui, o material. Cíntia, baixa o material da Gabi que tu vai adorar. A Cíntia é praticante de esporte também, e esporte vamos chamar exercícios, tá? E o benefício de quem trabalha o dia inteiro em escritório, tu conseguir sair, tanto para uma academia ou para qualquer tipo de movimento, a gente que conseguiu sair uma vez, a gente sabe que isso é super verdadeiro. Né? Claro que a ciência toda comprova, mas aquele preguição te mata a comprovação, entendeu? Então, tu tem que... A experiência, sentir no corpo, né? O que a atividade propõe. E, junto com a Gabi, a minha ideia, focado dentro da série Como Cuidar Idoso, que é o canal que a gente está falando, a gente também está pelo Dolce Vita, tem umas pessoas aqui, boa noite, Rômulo, boa noite, Érica, que estão pelo Insta. Gabi, por acaso, tu tá com o telefone e o celular aí? Ou tu tá no celular? Eu tô no celular. Tá. Então, se tu quiser pegar o link da live para ficar ao vivo também no teu Face, tu quer botar isso, o Arthur te passa, tu só vira a tela e bota lá, que daí vai aparecer ao vivo lá também. Enquanto eu vou falando pro pessoal, sacou? Não sei se eu vou conseguir fazer. Ele vai me mandar pelo WhatsApp? Vai te mandar no WhatsApp. Mandou pelo WhatsApp? Tá. Vem aqui. Aqui, ó. Ele vai mandar pelo teu WhatsApp aí, agora. E daí, quando tu for, copia ele e cola direto no teu Face. Pessoal que está aqui, ou que está vendo esse vídeo depois, pode compartilhar com pessoas que cuidam de familiares idosos e que estão sempre, tipo, reclamando. Vamos dizer, sim, é uma reclamação. A pessoa não consegue sair de casa. Está cuidando do seu familiar idoso, não tem tempo para nada, nem para ir para o mercado. A pessoa é sozinha, tipo,
o que fazer nesses casos, né? Claro que a Gabi, ela talvez tenha alguma restrição para responder essa pergunta é completamente pessoal, né? Até a Ju tá aqui, quantas vezes a gente escutou isso? E as pessoas, quando conseguem dar um jeitinho, tipo... Eu pede colo tua no ao vivo... O colo ao vivo. Quando a pessoa... eu entro no ao vivo e colo no que está pensando, o link? No que está pensando, cola. Tá. Esse momento que tu tirar 1 hora para ti, que não é 1 hora é muito tempo, mas tu pode fazer... Gabi, poderíamos fazer um alongamento desses que tu propôs? Eu vi que tem vários tipos, tipo em 20 minutos? Claro, muito menos do que isso. Então, isso aí é a solução. Meu Deus, eu nem tinha me dado conta disso. 20 minutos, 10 minutos, ou o cliente dormiu. Por exemplo, o idoso, o teu idoso, né? O cliente não pode, porque se a pessoa está na geriatria, não pode fazer isso. Então, nós vamos dividir aqui isso aqui. No caso das gurias, das equipes ou de outros profissionais que são gestores de geriatria ou de home care, vocês podem fazer estratégias, tipo a nossa, de ir na academia, fazer uma bolada lá na academia, pedir uma promoção para o cara e poder colocar todos os seus funcionários lá. Nós tínhamos conseguido isso. Via Covid deu uma restrição. Mas eu já estou falando com o Márcio, que está trabalhando no ambiente aberto, que é um dos meus treinadores, no caso, que é o treinador de corrida. A outra é a Taki, que é a Gabriela, né? Ela trabalha um pouquinho de flexibilidade comigo. O meu sonho é ser tão mole quanto a Gabriela, né? Então, não sei. Eu acho que na outra encarnação, né? A pessoa tem que nascer desde os 5 anos, ficar se torcendo. Não, essa flex melhorou muito, hein? Olha lá. Então, esses exercícios que estão no material, já não quero assustar as pessoas. A Gabriela, ela é ginasta, tá? Então, é óbvio que é invejável. É ex-ginasta, é invejável a flex dela. Ela vai te dizer, alonga-se assim, a pessoa faz um movimento muito louco lá. Então, é fascinante, eu adoro, e enfim. Não, tem bem mais borrachinhas, é tudo uma escala de prática. Escala de prática. O Márcio, talvez a gente consiga trabalhar em ambiente natural, entendeu? Vocês podem fazer isso em praça, se são gestores, chamar um personal, que é tipo a mesma profissão da Gabriela, e ele trabalhar com todos os teus profissionais, mas não deixar de pensar nos profissionais. É muito importante, como a Ju relatou, a motivação da equipe muda. Então, como é que tu consegue tal coisa? Tu está investindo em todos os sentidos. Por exemplo, hoje a gente está pensando em orientar as pessoas que estão em casa através de exercícios de alongamento, onde a Gabi vai falar que eles não precisam ser 1 hora de atividade, não precisa ser meia hora de atividade, pode ser até 30 minutos de atividade, ou 15, ou 10. Menos. Né? E a pessoa vai se sentir completamente melhor. Por quê? Gabi até pode explicar para nós bastante sobre isso, que é a questão hormonal, né, Gabi? O que é isso? Não é só o exercício que te... O que é o exercício que te faz tu te sentir bem, né? Então, isso é muito importante. Pode explicar, Gabi. Então, assim, a questão temporal, né? Que eu acho que isso é um ponto... Como é que a gente vai encaixar na rotina? Agora mesmo, antes de nós começarmos, eu e a Ju, estávamos falando sobre a dificuldade. Começou a pandemia, a gente achou que ia sobrar tempo e hoje a gente nota que, na verdade, falta. Então, bom, como é que eu vou incluir na minha vida, né? Eu tenho um hábito já, e isso desde que as meninas ingressam aqui, quando eu falo meninas, vai de 20 até mais de 70 anos, e a gente já começa a trabalhar a questão de incluir o alongamento na rotina diária. Na rotina diária, mas dá para fazer todos os dias? Dá para fazer todos os dias. Então, como é que a gente inclui isso na nossa rotina diária? Primeira coisa, a indicação mais importante que eu dou é no primeiro momento do dia, quando a gente acorda, quando a gente sai, antes da gente sair da cama, na verdade. Eu chamo esse momento de um termo bem carinhoso, que é espreguiçamento, né? Porque as pessoas têm ideia que trabalhar alongamento eu vou só me espichar. Na verdade, o se espichar a gente faz de manhã, que é o que eu chamo de espreguiçamento. Porque um trabalho de alongamento mesmo, ele envolve N capacidades físicas que não só o trabalho de flexibilidade. A gente tem um músculo que vai
estender-se, então a gente vai estimular esse músculo no máximo alongamento, isso estimula tendão, que força a contração. Então, na verdade, a gente, quando trabalha o alongamento, indiretamente, a gente também faz um trabalho de força, a gente faz um trabalho de coordenação, a gente faz um trabalho de equilíbrio em muitas formas de flexibilidade, de alongamento, a gente acaba trabalhando também o equilíbrio. Então, tem várias capacidades físicas estão envolvidas no alongamento em si, que não é só vou ali me alongar. Então, aí envolve toda essa estimulação potencial para a gente trabalhar e desenvolver aquele prazer pela atividade. E eu sempre falo que é melhor a gente começar por esse caminho do que a gente começar não, eu vou correr, não que correr não seja maravilhoso, porque todo mundo começa caminhando, né? Ou eu vou lá levantar peso, exemplo, que também amo, é maravilhoso, mas assim é um caminho mais sutil, vamos dizer assim, da gente começar a entender que o corpo pode se mexer. Pense numa pessoa sedentária que tem né? Sedentária há muito tempo, às vezes que não teve um histórico de envolvimento com atividade física, que já entrou numa faixa média de idade, que tenha hábitos muito sedentários, posturas muito repetitivas, ou sentado, ou um trabalho que exige muito. É um corpo que não tem esse hábito ainda. Então, como é que a gente resgata, né, esse corpo? Quando eu falei da questão temporal, então, como é que a gente bota o acordar? A gente vai despertar. Gabi, eu quero só falar uma coisinha, que quando tu diz assim, que correr, que depois que gosta é maravilhoso, ou atividade não sei o que é maravilhoso, eu não sei se isso aí não cria também uma crença na cabeça das pessoas, de, ela gosta, eu não gosto disso. Não, eu preciso dizer aqui, para atrair as pessoas, que não é tão maravilhoso antes da gente fazer. Entende? A gente gosta muito mais do prazer depois, do prazer Sim. de depois que tu começa a fazer e de todos os resultados do que começar a fazer. Entendeu? Porque, por exemplo, assim, eu sempre digo para as gurias, eu não gosto de correr, as gurias, tá brincando comigo. Eu digo, cara, às vezes eu canso, tô super cansado, não sei o quê. Eu gosto da sensação do depois do correr. Antes de correr, aqueles 3 minutos, aqueles 4 minutos, onde tu fica se desmontando, eu não sei, se a gente sai um pouquinho da consciência, se a gente está pensando em outra coisa, a gente quer se livrar de alguma outra coisa, a gente sai correndo, entende? E, de repente, tu tá tendo prazer. Mas tu não vai sair de um sofá com prazer, não pense nisso, isso é ilusão. Entende? É tanto para levantar peso, para fazer alongamento, para qualquer coisa. É ilusão. É para a nossa vida, é para o nosso bem-estar o prazer e o resultado. Então, quando a gente sai, levanta do sofá e consegue se dar aquela 20 minutos por dia, consegue ajeitar na sua agenda sua 2 vezes por semana de atividade, é porque tu tá consciente de que o teu corpo, a casa, a tua alma necessita disso para viver melhor, para o sangue correr melhor. Com certeza. E também, às vezes eu converso isso no início, quando a pessoa busca e quer entender um pouco, o que eu posso fazer? Porque como eu trabalho com atividade personalizada, né? As pessoas às vezes chegam aqui assim, mas o que eu vou fazer? Porque eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, assim, isso é também uma questão importante, né? Aí, quando, por exemplo, agora tu citaste um tipo de atividade física, mas eu não gosto disso, de repente um ou outro. Eu sempre penso assim, a questão é o movimento, né? A questão é o movimento corporal. Então, assim, legal, o que tu gosta, né? E aí, a gente pode sempre chegar a um extremo, quando aquela pessoa diz, eu nunca gostei de nada, eu não gosto de nada. Mas, assim, sempre vai haver uma identificação que é aquilo, por exemplo, mas eu gosto de dançar. Às vezes tem alguém que diz, mas eu gosto de caminhar, né? Então, assim, sempre vai ter um caminho para que tu encontre algo em termos de movimento corporal, porque a vida é movimento, né? A nossa vida é funcional. Isso que tu falou. Se a gente for pensar, a nossa vida é totalmente funcional, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu não gosto de ficar lá sentado naquela máquina.
puxando, né, fazendo movimento de peso. Também não gosto daquele momento lá todo mundo me olhando, né? A gente vê muito isso, as mulheres, principalmente as mais velhas, dizendo isso. Ok, mas o teu corpo se movimenta, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, que chega aqui com uma restrição, com bastante restrição funcional, às vezes com algum tipo de problema, aí eu pergunto assim, dando aquele momento meio dramático, tá, mas não comprou a cadeira ainda, né? Aí, como assim, Gabi? Tá, mas agora vai andar na cadeira? Não, Deus o livre. Vai ficar deitada na cama? Não. Bom, então o teu corpo vai se movimentar. Se o teu corpo vai se movimentar, ele vai encontrar um caminho para se movimentar e fazer uma preparação para a funcionalidade que a nossa vida já nos exige. Porque a gente sobe escada, a gente entra e sai de carro, né? As mulheres, vamos pensar assim, rotinas cotidianas. Gabi, leva e traz filho. Oi. Isso que tu falou é importantíssimo. Eu queria frisar muito sobre se movimentar. Pensem sobre isso. Que atividade que eu tenho que escolher? Qual que eu gosto? Não é sobre atividade. Quem sabe falemos sobre como tu movimenta o teu corpo, como tu movimenta todos os ângulos do teu corpo para que tu consiga fazer todas as atividades do dia e tu fique melhor. Claro. Entendeu? Claro que sim. Dá para renomear. Eu fico toda hora achando algo que saia tanto do profissionalismo para que nós consigamos atingir essas pessoas, que eu estou imaginando agora uma pessoa sentada em casa, cuidando da mãe, do tipo assim, ela só vai ter uma hora de folga. Ela só vai ter uma hora de folga e amanhã ela vai ter que voltar a cuidar da mãe de novo, né? Então, assim, como que ela vai fazer isso se ela tem que limpar a casa e ainda fazer janta? Então, claro. Se tu tivesse, e eu até peço para que as pessoas, depois o Arthur pode colocar o Instagram da Gabi ali embaixo, porque no Instagram da Gabi tem, tu já botou, eu até queria compartilhar a tela, mas eu não deixei aberto aqui, um caso de ela sentada na cadeira, né, Gabi? Eu não sei, não tem como, não sei se tu te posicionou ali, se tu tem um banco atrás de ti aí para te fazer aquele exercício que tu fez, tipo, que tu faz com os sacos de arroz, né? Tu pegou uns saquinhos de arroz, saquinhos de massa. Então, assim, ó, aquilo para nós, para esse público que está super, digo, gargalado no tempo e na condição... ela fala em academia, quando que eu vou ir? Não precisa gastar, não precisa ir na academia. Tu pode ter uma cadeira, sentar com uma postura. Eu acho que isso é super importante falar. Claro que sim. A gente pode fazer uma prática aqui. Tu pode, sim, eu acho que tu pode até demonstrar essa da cadeira, se tu pode, eu acho que aqui a gente está te vendo legal, ir mais para trás um pouquinho, e fazer alguma coisa para... Tem um problema muito, Gabi, que acontece com... Até como é que é quando dói nas costas, aquele tipo que as pessoas vão, geralmente, fortalecer as costas aqui embaixo, a lombar, como é que é o nome? Lombar? Como é que é o nome que tem pessoas? Não posso porque eu tenho... Não é o bico de papagaio, é outro. Hérnia de disco. Isso, a hérnia de disco é a fatal. A pessoa não faz mais nada porque ela tem hérnia de disco. Sim, e eu, quando eu vi a primeira vez um personal tratar uma colega minha que tinha hérnia de disco e fortalecer a musculatura dela e ela voltar a correr 10 quilômetros, eu disse, meu Deus, ele quebrou todo. Eu tinha troço assim negativérrimo, eu achava que essa pessoa estava praticamente paralítica. Não, de jeito nenhum. Na verdade, os nossos problemas fisiológicos, vamos dizer assim, que aparecem com o decorrer de idade dos problemas, eles vão ter que se adequar, a gente vai ter que adequar o nosso corpo àquela condição para que a gente consiga continuar em movimento, é isso, para que a gente não perca as nossas capacidades funcionais. Antes da gente fazer uma praticazinha, se tu queres, é perfeitamente possível, eu só queria falar da questão temporal, que tu disseste antes. A gente pode fazer um alongamento de manhã, por exemplo, 5 minutos antes de sair da cama. Se tu conseguir fazer movimento, preparar as tuas articulações, dar aquela avisada para o músculo que tu tá, tô acordando, isso evita N tensões que a gente já sai da cama carregando, né? Eu costumo dizer que a gente nunca é atropelada pelo travesseiro, a gente normalmente já leva tensões para a cama, às vezes acaba dormindo já com uma tensão ou outra, o dorso alto, musculatura do trapézio, cervical, linha escapular, são as clássicas dores altas, né, posturais, muito agora nessa fase que está todo mundo na internet fazendo projeção cervical à frente, com a postura mais
contraída, né, fechada, as dores estão imensas nessa região. Então, assim, o acordar de manhã e conseguir dar uma rompida nesse ciclo, eu já acho importantíssima, né? Esses dias o meu marido, foi engraçado que eu escutei ele falando com uma pessoa assim, cara, mas tu tá sentindo muita dor e tal, e eu ouvindo aquela conversa, e ele disse assim, bah, mas tu tem que alongar de manhã, não, porque a Gabriela me deu uns exercícios, eu faz anos que eu não tenho mais dor nas costas, e eu escutei aquilo, achei o máximo, né? Para mim ele não falou isso, mas ele estava passando uma receita para uma pessoa, e dizendo, e eu, poxa, que legal, né? Porque tem problema de coluna, pulava da cama para trabalhar, tipo, vestia a roupa e saía. Então, assim, é todo um olhar, quando a gente para movimentar, é a palavra, né? Como tu acabou de me dizer também. A gente quando a gente para se movimentar de forma consciente, é como se a gente olhasse para dentro de nós e opa, agora é o meu momento. Conversa com a tua célula, células, digo célula muscular, né? Tá ali, estimula pozinho muscular, órgãos tendinosos de Golgi, vamos deixar a coisa mais científica, estimula esse negócio aí, que o corpo te responde bem, é meio isso. Então, assim, dá para fazer um alongamento em 5 minutos, 10 minutos, bem feito numa cama antes de sair de manhã? Dá. Ah, eu estou trabalhando presencial, estou na rua, saio cedo, beleza, que horas? Ah, eu tenho que sair de casa, levantar umas 6h30 da manhã. Tá ok, então levanta da cama, ao invés de sair às 6h30, levanta às 6h20, desperta às 6h20, faz teu alongamento, sai da cama. Essa é uma receita clássica, todas as gurias aqui sabem disso. Às vezes rola aquele momento assim, tá aí, tá alongando todo dia, tá conseguindo fazer o alongamento toda semana antes de pular da cama, aí rola aquele assim, bah, não tô fazendo. E todo mundo que bota na prática sabe a diferença de passar uma semana acordando, né? Ó, espreguiça, puxa, espreguiça, alonga pescocinho antes de sair, senta na cama, movimenta a perna. Todo mundo sabe a diferença de acordar assim ou acordar, opa, tocou o despertador, vai. Não. Entendeu? Então, no e-book, no material aquele disponibilizado, eu coloquei um alongamento de solo que não necessariamente... Para aí que eu vou tentar... Pode ir falando que eu vou tentar compartilhar, tu me diz onde é para eu ir, tá? No e-book ali, então, eu coloquei inicialmente os alongamentos, eles são todos no solo, né? A pessoa que viveu já a experiência com atividade física e tem uma familiaridade, vamos dizer assim, com o mat, com o solo, essa pessoa vai fazer o alongamento no solo super tranquila, ela vai deitar, ai, beleza, maravilhoso, estendo a minha esteirinha ou deito no chão, sentir o solo é maravilhoso, né? Quer exemplo mais clássico e milenar do que o yoga? Gente, o yoga é um alongamento, um trabalho de força e de equilíbrio fantástico, né? Então, assim, quem gosta de deitar no solo, só que tem pessoas que não têm essa familiaridade. O chão é uma coisa tão doida, né? Eu falei isso numa das aulas que eu postei no meu Instagram, que é maluco como a gente perde a nossa relação com o chão, né? A criança, ela começa lá no chão, a gente se arrasta, se engatinha, a gente levanta do solo. E à medida que a gente avança na idade, que o nosso processo de envelhecimento, porque a gente está envelhecendo desde jovem, né? A gente não se dá conta disso, só vai se dar conta depois. Mas o nosso envelhecimento já começou faz tempo. E aí a gente vai perdendo toda essa relação. Então, eu falo muito para as minhas mais velhas aqui, é muito maluco quando elas chegam no chão de novo, que elas dizem, nossa, eu achava que eu nunca mais ia conseguir fazer isso. Porque o universo do chão, ele não é mais o nosso universo, né? A gente acaba abandonando o chão. Então, eu coloquei os primeiros alongamentos ali, eles são todos no solo.
Ó, eu estou vendo que a Jo está tentando compartilhar as imagens ali. E só que a observação que eu vou dar, então, é que eles não precisam necessariamente serem feitos no solo. Todos aqueles alongamentos que estão descritos, ó, a Jo está compartilhando ali, todos esses alongamentos deitados, que são movimentos simples, eles podem ser realizados na cama, ó, como, por exemplo, de manhã, começar alongando o pezinho, alongando perna, passando por todo o processo de movimentação de cada uma das articulações e das suas capacidades de movimento. A gente tem como fazer isso, por exemplo, deitado numa cama. Então, de manhã, eu aconselho as meninas também, antes de dormir, a fazer. Para quê? Para mobilizar as nossas articulações, entender um pouco os nossos limites musculares, e quando a gente ativa a musculatura no alongamento, a gente ativa também o trabalho de contração, que é força, né? É uma forma de acordar o corpo para a vida de novo, é meio isso. O alongamento... Esse aqui no yoga, o nome é gato, né, Gabi? Isso aí. Gato, isso ó, aí. é como que os gatos fazem seus alongamentos, né? Olha só, tem não é vários movimentos, deitado, decúbito dorsal, ventral, em 4 apoios. E depois, esses que começam a partir daí na cadeira, são exercícios que a gente pode fazer, por exemplo, no escritório. Ai, mas eu não posso fazer esses. Ok, não tenho como fazer os de pé. Posterior a esses, tenho sentados. Então, na verdade, a gente tem que querer, né? Querer dar aquele passo para se mover. Esses todos são de pé. E, se não me engano, a partir desse último aí, a gente tem uns sentados. Ó, os sentados na cadeira. Imagina, a partir do 26 aí, uma pessoa que está no escritório, né? Estou ali, vou dar uma alongada, ó, alongo o braço. Se tiver um auxílio ali, eu botei uma toalha, ó, se não me engano, dá para ser uma toalha, acho que eu fiz com a fitinha elástica, mas pode ser feito com uma toalha, com uma canga, com qualquer fita ou tira. São exercícios simples, em que a gente vai mobilizar cada uma das articulações e começar a acordar nosso corpo, né, para o movimento. Acho que o alongamento diário, ele é sempre um convite para nos encorajar a encontrar aquilo que a gente gosta mais de fazer com o nosso corpo. Esses alongamentos todos aí, eu ali na introdução, né, eu descrevi que tu pode escolher por dia, por exemplo, 2 alongamentos de braço, 2 alongamentos de aqui, tronco. Olha, não tem link, tem. Aqui o link, a gente deixou um linkzinho, eu e o Arthur, linkamos todo o teu Instagram, porque eu acho bem legal, Gabi. Que vai chegar no Instagram. Vai chegar no Instagram. E aqui, ó, tem vários vídeos que ela coloca, que ela praticamente é a sequência inteira, tá? Aqui algumas correções. Essa aqui é do saco, né? Que eu tanto gostei, porque é pro bíceps. Do braço, trabalho de braço. Ó, ela pega 2 saquinhos, com coluna, posição, e ainda sempre tem a explicação aqui do lado, ó. Então, praticamente uma aula isso. Se a pessoa tem força de vontade, não precisa nada. É sentou e, ó. São práticas simples, formas de domínio, na verdade, da grande maioria possível de realizar, né? Não é outra coisa que normalmente, mas eu tenho dor, né? Óbvio que identificar o tipo de lesão que a gente tem é super importante, mas lá em cima, Ju, agora tá passando aí, eu tô vendo, lá em cima nos destaques, tem toda essa prática. Assim, tá aqui, ó, tá aqui. É dividida por alongamento, por força. Se não me engano, do braço, essa aí tem um som junto, mas a grande maioria não tem. Eu adorei isso aqui. Esse aqui é parecido com esse que a gente fez. Esse aqui é pro dia do torcicolo. Esse aí.
E aí tem um monte, a sequência tem o do braço, que tu disseste aí, eu tem nem também. tinha visto que tu tinha colocado tudo isso, ó, para eles estão divididos aí mais ou menos por conteúdo, né? Então aí, por exemplo, o alinhamento postural, aí tem as diferenças de lateralidade nesse aí, tem explicaçãozinha, enfim. Então, quem quiser dar uma explorada aí e praticar um pouco o que tem aí, ele é bem dividido ali, né? O que eu estou buscando? Por exemplo, a pessoa gosta de... Vou pular, quero fazer um trabalho mais ativo. Não posso, né? Estou preservando a minha articulação. Então, a gente sempre encontra práticas possíveis. Quando tu falou da força, por exemplo, pensa uma pessoa que não trabalha força nenhuma. Às vezes, colocar um saquinho, eu até tenho meu saquinho, tá aqui, ó, deixa eu mostrar ele. É uma coisa muito simples. Isso aqui tem 1 quilo, né? Eu vou pegar um halter para a gente fazer a comparação. Vou pegar um halter de 2 quilos. Ó, isso é um halter de 2 quilos. A gente sempre tem a prensa, e é equilibrado, então, e aí um saquinho tem 1 quilo. A gente vai fixar um ponto de prensa, né? E é importante a gente equilibrar o peso nas laterais. Então, isso é 1 quilo, né? Uma pessoa que nunca fez absolutamente nada, não que a gente não faça força, mas, por exemplo, às vezes eu vou fazer um teste de força com uma aluna mais velha, sei lá, vamos chutar uma idade aqui, 60 anos, mais velha do que eu, né? 60 anos. Aí tu pergunta assim, tá, mas como é que é essa dor? Tarará, enfim, faz toda uma anamnese, tem exame prévio, a gente avalia a situação. Bom, a pessoa está pronta para poder fazer uma atividade funcional, mas ela tem restrições, porque tem, né, dor, possivelmente musculatura. O médico já disse, ó, tem que fortalecer. Aí a pessoa fala, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer porque dói e tal. Aí, quando tu vai fazer uma investigação detalhada na rotina, na vida, bom, essa aluna dá banho no neto, exemplo. Essa aluna cozinha em casa, e por aí vai. Limpa a própria casa, vamos pensar em situações em que a pessoa faz um esforço físico significativo. Tá, mas quanto pesa esse neto que tu auxilia no banho? Ah, sei lá, mais de 20 quilos. Ah, ok, esse neto pesa mais de 20 quilos e eu não consigo fazer um exercício com 1 quilo de arroz. Entendeu? Então, às vezes, a gente precisa superar um pouco, desmistificar essa coisa de que pegar um peso é complicado, porque, como eu disse, a nossa vida ela já é extremamente funcional. A gente pega peso o tempo todo. A gente faz lesão a partir da nossa rotina funcional. Então, a gente tem essa, né, meio que essa tranca, assim, de levantar peso. Na verdade, quando a gente faz um trabalho de força, a gente busca fortalecer a nossa musculatura, a gente quer exatamente preparar a estrutura para aquele esforço que a gente já faz lá fora na nossa vida, né? Eu digo muito para as gurias isso, o lugar de sofrer é aqui. A gente tem que sofrer aqui para não sofrer lá fora, né? Sofrer entre aspas, porque acaba sendo extremamente prazeroso. E o que eu ia dizer, quando a Giovana propôs a gente fazer a prática, que a gente pode fazer a prática com arrozinho sim aqui, eu posso demonstrar? Eu ia fazer uma sequência assim, ó, vamos fazer um troço inédito aqui, tipo assim, eu estou imaginando que a cuidadora está nos assistindo agora, que a gente botou em tudo que é grupo de cuidadora aí, tá? Esse vídeo. E eu faço o que aqui agora? Bom, a cliente dormiu, ela está em casa, tá? A senhora idosa dormiu, ela está em casa, ela está sentada e ela não pode dormir, porque ela é plantonista para ficar cuidando da mãe, porque a mãe acorda de repente e levanta e pode cair. Então, ela tem que ficar acordada. Ela vai ficar no celular, né? Todo mundo fica no celular. Então, é isso. Eu quero que tu mate essa charada. Essa charada é muito importante para nós aqui. Então, porque neste momento a gente está falando exatamente com quem cuida e que está ali do lado dele. Se tu mostrar algo que demore, tipo, tu não precisa demorar todo o tempo, tipo, tu só diz que vai ficar 1 minuto, contar até 30, mas tu pode fazer uma sequência de 5 minutos e essa pessoa vai ter o seu corpo movimentado, ela vai estar melhor. Sei lá. Claro. Entende? Porque tu imagina, vai ali, acomoda o idoso para dormir, volta, senta, se escora e ó. É monótono eu cuidar sozinha de uma pessoa em casa, é monótono.
monótono, a pessoa está sozinha, Claro que é. cuidando de um idoso sozinho, sem familiar. E ela faz o que para com ela? Então, inventa uma série aí, Tá, possível, vamos esse vídeo vai ficar gravado, depois dá até para a gente Tá. cortar só essa série que a Gabi fez e a gente disponibilizar ali para os cuidadores, tá? Vou fazer então, e assim, ó, ali no e-book tem as imagens, as formas, e a principal indicação é a permanência das formas. Se não me engano, eu coloquei já na introdução ali, de no mínimo 8 segundinhos nas posições, até 1 minuto. Todas elas funcionais. Então, cada uma das formas que a indicação ali é que a gente segure na forma, de forma isométrica, paradinha, a gente tem como executar essa forma ativa. Na verdade, o ideal é que se execute de forma ativa primeiro e que segure nas posições depois. Então, tu vai fazer o trabalho ser mais completo. Okay? Explica, explica o que é ativo para as pessoas, tá? Por favor. Tá, vamos lá. Explica Vou o que pegar é. a cadeira. Tá. Nesse momento, faz de conta que o idoso que você está cuidando dormiu e você está no quarto e você tem essa cadeira. Essa aqui é a cadeira que está no videozinho ali e no e-book, ok? Então, por exemplo, a gente tem um alongamento. Vamos fazer como foi a indicação do e-book: 2 de perna, 2 de braço e 2 de tronco, tá? Então, a gente tem um movimento ali. Me diz se dá para ver direitinho. A gente tem um movimento ali em que a pessoa segura nessa posição, ok? Então, ela vai plantar o pezinho bem firme lá, segurar na cadeira. Como é que a gente pode fazer esse exercício ser ativo? O que é ativo? Ativo é ao invés da gente fazer o movimento estático, a gente vai fazer ele ativo. Então, é com uma contração ativa que gere movimento, e não que a gente gere tensão e fique parada na posição. Então, como é que eu vou tornar esse exercício aqui ativo? Eu vou alongar e flexionar. Então, vou fazer essa repetição no mínimo umas 10 vezes. Ó. Gabi. Oi? Tá. Eu queria que tu voltasse, vou pedir permissão para te voltar, porque eu botei gravar no IGTV só ele, tá? Eu vou botar um ao vivo aqui, eu vou gravar só essa sequência. Tu pode falar. Vamos falar assim. Eu posso falar daqui, e agora a gente vai voltar. Para você que é cuidador, a gente vai fazer uma série super rápida para você alongar o seu corpo, ok? Espera só um minutinho, tá? Eu vou entrar agora ao vivo e vou falar isso. Ok, pode falar. Então, essa é a Gabriela. Vem aqui para o vídeo, Gabi. Vem aqui pertinho, vem aqui pertinho. Oi. Fala aqui, fala para o GTV. Essa é a Gabriela. É Oi, professora gente. de educação física. Isso aí. Oi, gente. Estou aqui numa live da Giovana e da Juliana, onde elas estão fazendo um trabalho de cuidado para as pessoas que cuidam de idosos, especialmente voltada, o recorte principal é esse, né? Mas serve para tantos outros, como eu falei. Então, a gente vai fazer aqui, como eu indiquei no e-book que elas estão divulgando, escolher 2 exercícios de membro inferior, 2 de tronco e 2 de braço, para fazer uma prática breve, simples, para a gente começar a soltar as estruturas para trabalhar o corpo, ok? Aquele corpo que fica muito sentado, parado. Então, olha lá. A gente vai fazer o exercício ativo em movimento, pezinho na cadeira, movimento simples, eu vou alongar, coxo femoral e vou estender. Ó, movendo essa articulação, possivelmente está bem parada e cansadinha aí de ficar sentada. Aqui a gente tem tornozelo, joelho e quadril ativos. Vai repetir 10 vezes essa sequência, pelo menos, e aí a gente vai segurar nessa posição. Vai segurar nessa posição, que é uma das formas do exercício ativo. Quanto tempo? 8 e 10 segundos até 1 minuto. E depois a gente vai segurar na segunda posição. Ó, mas eu não tenho alongamento para chegar até lá. Pode fazer invertida na cadeira, ó. Pezinho lá embaixo, tá vendo? Meu pé baixou agora, ó. Eu posso fazer aqui, lá embaixo.
facilita, eu fico mais perto da base de apoio e o meu pé, ao invés de ficar na parte mais alta, ele está mais na parte mais baixa da cadeira. Ó, e o avanço aqui, ao invés da gente avançar mais aqui na hora de parar na posição, ó, a gente vai avançar bem menos. Então, cada um vai fazer dentro do seu limite. Ó, posso baixar mais aqui na cadeira? Posso. Cada um dentro do seu limite articular. E esse aí baixa faz quantas vezes, Gabi? Cada lado vai fazer X. Cada lado vai fazer ativo, no mínimo 10 repetições ativas em movimento. Ó, 10. Fui lá 10 vezes, troca, vou 10 vezes. E vou ficar paradinha nas posições também, no mínimo 10 segundos. Na verdade, essa regra do tempo, ela deve ser muito individual, né? Eu gosto de delimitar um tempo mínimo e máximo, que seria 1 minuto. Mas eu não gosto de limitar, fica tanto tempo. Às vezes a pessoa está super confortável em ficar ali 30 segundos ou mais. Às vezes a pessoa fica 10 ou 15, para ela já é uma exigência muito grande, porque o legal do alongamento é que tu vai descobrindo teus limites de flexibilidade na prática, né? E nesses limites de flexibilidade na prática, tu vai, às vezes, achando mais confortável ficar determinado tempo. Então, assim, eu coloco sempre no mínimo 8 segundos e no máximo 1 minuto nas formas, quando for segurar elas estáticas. Ok? Eu fiz o lateral também ali, se não me engano. Eu não quero fugir muito do e-book. Ó, eu fiz o lateral, que é para uma abertura lateral também, né? Eu fiz esse, a pessoa pode fazer ativo, ó, estende, flexiona, estende, flexiona. Mesma coisa, ela vai poder parar na posição aí de 8 segundos a 1 minuto e ela vai alongar de 8 a 1 minuto. Mesma coisa. Posso fazer com o pezinho lá embaixo, porque para mim é difícil fazer com o pezinho sobre a cadeira? Pode. Ativando as laterais. Tronco. Eu tenho um exercício que eu amo fazer na cadeira. Ele é considerado basicamente de força, mas para quem está em casa, a Giovana queria coisas inéditas. Para quem está em casa, fazer a prancha frontal, ó, na cadeira, ó, é o melhor de todos os abdominais. Como diz o Gabriel, do mundo, mamãe. Então, eu disse inédito, porque é inédito tu ensinar uma sequência, tipo assim, que vai levar 10 minutos para uma pessoa fazer de alongamento para o seu corpo, entendeu? E ela saber que com 10 minutos ela mudou o seu dia, porque ela cuidou do seu corpo. E parece mentira, né? Porque ela não teve tempo de nada, mas ela teve 10 minutos para fazer isso. Então, a pranchinha tem que botar. A pranchinha é maravilhosa, faz na cadeira. Ai, não consigo ainda. Faz com o bumbum alto, ó. Começa com o bumbum lá em cima, vai afastando, fica retinha. Possivelmente seja difícil no início para o braço, não tem problema. O braço, gente, ó. Esse movimento frontal e esse espreguiçamento lateral, eu acho muito importante incluir. É simples e é importante. Puxa. Esses laterais. Para começar a soltar, tem aquele com auxílio da cadeira, que eu também coloquei no e-book, que é a extensão aqui, que a gente usa a cadeira. E a flexão, que é esse aqui, tem que colocar. Esse é super importante. Eu acho que as maiores tensões, eu arrisco dizer, elas... Eu tenho 2 hérnias lombares, eu sei o que é uma hérnia, e as minhas não gritam, porque o trabalho de fortalecimento é feito, de alongamento, distanciamento intervertebral.
Mas existe o problema instalado, eu sei o que é. Então, assim, às vezes eu também falo por como é que é por experiência, né? Por conhecimento de causa. Que dá para a gente viver com qualidade, com hérnia, sim. Eu tenho 2 lombares. E a questão é a gente fazer um trabalho correto, com fortalecimento correto e com bastante consciência corporal, e a gente vai conseguindo lidar com essa diversidade, né? As minhas, elas apareceram na gravidez e depois disso eu aprendi a viver com elas, assim, mas é doloroso, é um problema. Então, assim, como a Giovana estava relatando antes, a gente tem aquela ideia, nossa, tem uma hérnia, e agora? Nunca mais vai poder correr, nunca mais vai poder nada. Não, vai poder tudo, né? A questão é como vai reabilitar e como vai trabalhar o processo funcional nesse corpo depois. Os de bracinhos deram conta? Eu acho que do pescocinho também, né? Eu acho interessante o do pescoço, mostrar para o pessoal que está em casa também. Isso, o do pescoço. E um pouco, tipo, daquele espreguiçamento. Puxar o corpo. Deitado, Em pé. Pode ser em pé. A pessoa está em pé. Tipo... Eu gosto de usar as mãos sempre, né? Uhum. Vou mostrar o do pescocinho sentado depois. Eu gosto sempre de usar os apoios. Imagina que a pessoa tem muita tensão cervical. Cruza o dedinho, apoia a cervical nas extensões e faz aquele, ó, vou me espreguiçar. Não precisa fazer uma hiperextensão. Vai para cima o cotovelo, joga lá, como se tu estivesse mesmo segurando a tua cervical. Para quem tem muita lombar ou dor nesse local, eu também gosto de pegar. Segura, fecha, procura fechar o cotovelo atrás. E aí tu vai, ó, nessa extensão, apoia aqui como se alguém te puxasse também o cotovelo. Usa essa colocação da escápula para ela proteger a tua coluna. Aí vai muito de cada um, né? Quem tem cada pessoa, por exemplo, a situação de hérnia. Cada pessoa, a gente não está aqui para tratar lesão, obviamente, não é essa. Mas existem pessoas que têm dificuldade na flexão, no movimento para frente, outras para trás. A questão é que não existe, eu parto sempre do princípio que não existe movimento proibido. Eu tinha acabado de falar antes, poxa, uma pessoa não pode fazer X movimento, mas está dando banho no neto. Aí vamos pensar na rotação, nas fricções da coluna. Poxa, será que quando tu está dando banho no neto, tu não está fazendo isso aqui com o teu corpo? Pega uma coisa lá, pega outra coisa aqui. É claro que tu está fazendo isso com o teu corpo. Então, na verdade, a vida é funcional. Eu estou sempre falando isso. A vida determinados exercícios a gente não procura testar, né? Eu não posso fazer flexão à frente, por exemplo. Se eu fizer isso aqui, ferrou a minha coluna. Não tem problema. Usa o apoio, né? E aí tu vai descer, ó, o quanto for possível. Conseguiu avançar até aqui? Não tem problema, fica aqui. Não consigo avançar nem aí. Não tem problema, fica aqui em cima. A questão é a gente se permitir testar os movimentos, né? Eu gosto muito desses 2 de coluna à frente, as inclinações que eu fiz antes, que são as laterais. Inclina, e as flexões frontais. Esses de tronco são muito importantes da pessoa fazer. Então, ó, desce, volta, apoia, cresce, apoia pescocinho. Mínimo 8 segundos em cada posição. Cadeira. Ó, aqueles que pode fazer no chão, ó, fecha a coluninha, abre a coluninha. Testa os movimentos, se permite testar. Se tu não te testar, tu não vai conhecer os limites do teu corpo. E o do pescoço, que a Giovana falou, ele é super importante. Tô lá na frente do computador. Ou tô lá cuidando da pessoa, que é o exemplo que a Giovana usou, sei lá, lendo um livro aqui, né? Com aquela postura, lendo um livro, encostado às vezes assistindo uma televisão com controle remoto, pode ser no sofá ou numa cadeira.
tu tá ali naquela posição repetitiva. As tensões nessa região aqui são campeãs, né? Então, a gente precisa também, aquela estrutura que vai ficando aqui, toda amarrada, soltar. Esse do pescoço eu gosto pra caramba, que é assim. A gente tá sentadinha, na bordinha da cadeira lá, e aí a gente deixa a coluna pender, solta, redondinha. A gente busca sempre com a mão a orelha contrária. Entra no Face que nós estamos ao vivo. A orelha contrária. Joelho favorável ao braço que está puxando. Redondinho. O braço que está solto, ó, ele vai ficar pendurado, completamente solto. O objetivo aqui é a gente estender a musculatura mais superficial trapézio até lá a basezinha da escápula. Solta. Vai indo redondinho, até onde conseguir. Tem que sentir aquele pontinho aqui, ó. É batata, treina que vai aparecer o ponto. Segurou lá 10 segundinhos, troca para o outro lado, mão contrária na orelha, só pendura o bracinho e vai redondinho. Deixa lá. Sentiu a dorzinha? Relaxa. Deixa doer. E volta. A coluna, a gente faz bastante, a Jo já conhece. Afasta as vértebras. A gente vai ficando no processo de tensão muscular, com tudo tão amontoado, que... E aí vai fazendo contratura em cima de contratura, daqui a pouco trava aquele pescoço, né? Não sei o que aconteceu comigo, eu já acordei com torcicolo, não é assim? Só que, na verdade, aquele torcicolo não foi um botão mágico, aquele torcicolo já está nascendo faz tempo, né? A gente vem empurrando, assim, contratura em cima de contratura, contratura em cima de contratura. Não é do nada, é a história do travesseiro. Gurias, nenhum travesseiro atropela vocês, eu falo. Ai, não é possível, eu dormi mal naquele travesseiro. A pessoa chegou assim, toda travada, e aí o travesseiro tomou a culpa da história. Adorei essa. Tem que mexer, né? Tem que mexer o corpinho. Adorei. Eu tô olhando os comentários aqui, eu olho nesse telefone, boto para a pessoa que eu passei um pouquinho no Instagram, até a gente começou de novo e ficou no Insta só o bloco dentro do Como Cuidar Idoso. E agora eu estou vendo aqui, a Isabel disse, obrigada, Isabel, por ter estado todo o tempo aqui na live. Ela está dizendo que vai ter que sair agora, que adorou a live. O Ronaldo aqui também, que é meu colega, corredor. Aliás, ele está assistindo, Ronaldo, parceiraço, hein? O Ronaldo valeu, Ronaldo. Não, o Ronaldo é super disciplinado. Meu Deus, ele está com o corpo dele. Agora ele se reformou do exército, ele está assim, ó, cuidando da casa dele de um jeito lindo. E todos os dias agradecendo. Boa. E todos os dias agradecendo a Deus por ele ter aquele corpo. Então, isso é até uma coisa importante de falar, e só lembro porque o Ronaldo está aqui mesmo, porque muitas vezes tu tá mais tenso e tu esquece do teu momento presente, um pouco mais, digamos, espiritual, e tu se dá conta que tu tem aquele corpo, de agradecer aquele corpo, de agradecer aquele sistema que é o teu serviço, e começar a se dar conta de que, sim, eu posso estar bem aqui ou onde eu estiver, se eu desejar, sim. E tu começar a te movimentar tanto o pensamento quanto o corpo. O corpo faz parte do pensamento, sim. Mas sempre tem aquela chave de por que eu não estou bem. Eu acho que dá para a gente começar assim. Ok, sim, nós vamos falar de corpo, como cuidar do corpo, ok. Mas por que eu não estou me sentindo bem? É um primeiro pensamento que pode te levar a tu começar a trabalhar além destas respostas que tu não precisa ter, e sim, tu precisa ter a pergunta. Por que, claro. Que eu não estou gostando daqui? Por que eu não estou sentindo meu corpo bem? Por que eu nunca me cuidei sem culpas? E saber que no hoje, no agora, tu pode começar claro. Qualquer coisa e fazer qualquer coisa. Sim. E a partir daí, tu vai se dar conta que sim, essa é a tua casa. Independente do gosto ou desgosto que tu tiver. Quando tu se der conta disso, tu vai começar harmoniosamente. Aliás, vai começar uma relação harmoniosamente do teu corpo com a tua mente. Claro. Digamos que não estão separados, né? Então, se eu posso... A gente fala corpo, não há essa dicotomia, né? Quando a gente fala corpo, a gente fala corpo daqui
até a pontinha do dedo do pé, né? A gente lida um pouco com essa dicotomia, hoje eu vou trabalhar minha mente, hoje eu vou trabalhar meu... Não, a gente não separa as duas coisas, até porque um gera benefício para o outro. Se a gente tiver que separar, né, no nível do diálogo, a gente pode dizer assim, um está sempre fazendo bem para o outro, né? É meio isso, assim. E uma coisa curiosa é que não tem jeito de fazer atividade física se não for no presente. Já te deu conta disso? É que nem respirar. Tem a máxima aquela do mestre, assim, como é que é? Por que a gente tem que ser... Por que quando a gente quer ser presencial, na meditação, todo mundo fala assim, ai, tu tem que respirar. Aí o mestre responde assim, eu vou te fazer uma pergunta, tu respira no passado, no futuro ou no presente? Aí a pessoa responde, opa, eu respiro no presente. Então, tu tem que chamar a tua prática para o presente. Tem melhor coisa do mundo do que tu sentir o teu corpo físico? Parar, é uma conversa presencial inegável, eu sempre digo isso, porque tu opa, parei. Agora sente o que o teu corpo está fazendo. Não é um projeto para amanhã, projeto, como é que estava ontem, não. Tu tá sentindo teu corpo agora. Então, a prática, dar atenção consciente, que é um pouco isso que a Giovana estava falando antes, né? Eu peguei esse gancho, dar a atenção àquele teu momento, se for 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, não interessa. Te permite dar aquele tempo para te movimentar de forma consciente. Eu até dei essa dica ali no e-book, se for necessário, porque às vezes a gente tem tanto estímulo e não tem aquela prática de desvincular com os estímulos, tem tanto de fecha o olho, então. Senta ali na tua cadeirinha, puxa uma respiração profunda, fecha o olho e começa a te chamada, a melhor das chamadas, na verdade, para que tu comece a sentir o teu corpo. E é como eu disse, ele responde, né? A gente faz um regulatório hormonal, e quando a gente estava falando antes da mente, toda essa dicotomia, a gente faz um regulatório hormonal e o cérebro está participando de tudo isso, meu bem, né? O benefício é integral, é para o corpo como um todo, assim. Não há como negar. Quando a gente começou a conversa hoje, a Giovana estava falando assim, que só quando a gente vive a experiência do movimento, isso não tem a ver com performance, né? A gente tem um padrão hoje meio que muito... Hoje em dia, né, tanta rede, né, a nossa comunicação tão fluente, a gente vê tanta coisa, mas existe um certo estereótipo, assim, do movimento relacionado à estética, né, corporal, eu acho também que há todo um movimento mais holístico, posso dizer assim, pela linha da saúde, né, do benefício, mas, assim, tudo é válido, né, acaba que a gente enxerga muito, como antes também a Giovana citou, com aquela sofrência, assim, eu vou ter que fazer porque eu quero emagrecer, eu vou ter que fazer porque, enfim, né, seja o objetivo que tu carregue, que às vezes parece sofrido e doloroso. Não precisa ser assim, né? A gente pode encontrar o caminho do movimento, da atividade física pelo movimento de uma outra forma. E aquilo que vier como benefício é sempre lucro, né? O Ronaldo falou que o corpo dele, do fio do cabelo até a unha do dedinho do pé, é a principal ferramenta no dia dele. Tu vê que a gente quiçá se dá conta que o nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho antes de qualquer coisa, antes até do nosso conhecimento, porque se eu não puder falar, se eu não puder virar para o lado, se eu não puder me comunicar com os outros, já não adianta mais. Né? Claro, então, a gente teria que refletir sobre isso para nós começarmos o nosso movimento, né? Começarmos com o movimento de cuidado conosco mesmo. E ele não precisa ser intenso, e eu sei o que eu estou falando, porque adoro uma intensidade, né? Ele precisa, sempre penso, a longo prazo. Tu não precisa começar nada agora que vai ser boom. Tem que começar leve para que se manter forte com 60, com 70, com 80 anos. E se você estiver com essa idade, qualquer movimento vai te ajudar a passar bem o dia, entendeu? Exatamente. Esse é um grande desafio nosso, né, meninas? Ao longo da nossa vida, é envelhecer
mantendo as nossas capacidades funcionais. Eu sempre digo isso, que é qual é o maior desafio que a gente tem no processo de envelhecimento, né? E vocês devem ver isso o tempo todo, eu penso, porque qual é? O maior desafio é manter-se de pé, né? Esse é um grande desafio. Aí vocês aí que acompanham pessoas sendo cuidadas, né? A gente não precisa esperar a restrição chegar, né? Que é isso, quando as incapacidades começam a se instalar, opa, o que eu faço agora? Né? E é louco que o processo de envelhecimento ele não é linear, assim, constante, sempre igual, né? Às vezes a gente vê a pessoa dizendo, eu nunca fiz nada até agora, enfim, 40 anos, 50 anos, eu nunca fiz nada até agora, tá tudo bem. E aí eu sempre digo para as meninas assim, o nosso tempo contado, principalmente depois de uma certa faixa etária, que a gente começa com transições hormonais importantes, e num corpo feminino a gente observa isso às vezes de uma forma gritante, o tempo, as décadas contadas, elas não são iguais mais. Então, o teu tempo contado dos 20 aos 30 era né? O teu tempo contado dos teus 50 aos 60 é outro, completamente diferente, né? Então, a gente conseguir, isso tem que ser sofrido, horroroso, dolorido. Não, isso pode ser maravilhoso, desde que a gente consiga, em cada etapa, né, da nossa vida, adequar, tem um pouco de resiliência com tudo isso, né? Às vezes as meninas me falam, mas antes por exemplo, antes eu mudava minha alimentação, eu começava um exercício num período tal e eu já estava ótima fazendo isso aí. Agora eu remo e nada acontece. Mudou, né? O teu tempo já mudou. Então, te adequa a isso, né? Tem um olhar carinhoso para esse corpo de hoje, que minha Giovana falou, desse do presente, é esse que eu tenho agora. Começa um trabalho a partir de então, né? Começa a olhar para ti, a te mover, e o corpo responde, gente, ele sempre traz a resposta, é maravilhoso. Desde que não, no momento que nós nos damos conta disso, e se nós conseguir despertar nas pessoas isso, se uma pessoa que está olhando essa live se der conta, opa, mas é mesmo, eu nunca me dei conta disso, ou não pensei, e a pessoa começar a se movimentar, eu acho que a gente já atingiu um bom objetivo, porque esse transformar o cuidado, não só falando que é o do outro, e sim a começar pelo nosso, para nós nos tornarmos exemplo, e não é obrigado a nós sermos exemplo. Não é obrigada. Sim. É obrigada, talvez, a nós... num estado mais divino de ser humano, eu estou aqui na Terra, eu posso contribuir através desse meu corpo, com o que for, não precisa nem postar na internet com o que tu está contribuindo, e agora eu estou postando aqui, a gente está contribuindo, obrigada, Gabriela, por contribuir, não precisa isso tudo, pode, sim, você, através do seu corpo, está contribuindo com a criação do teu filho, ou com o cuidado do teu pai, ou com o cuidado do teu cliente, e ele também estar contribuindo contigo, e isso só acontece através do teu corpo. Se tu se der conta disso e for grato e começar a cuidar do teu corpo porque se deu conta disso, eu acho que a gente já atingiu um ótimo objetivo aqui, que a gente já movimentou um ser humano, né? Para um estado maior de consciência, né? Porque falar de corpo, falar de mente é falar da consciência, estou presente aqui dentro. Sim, né? É isso mesmo. E aqui fora também. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado pela tua participação. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, Ronaldo. Nós podemos falar de novo sobre o processo de envelhecimento, que eu vi que tu deu um toquezinho e é muito bacana. A gente pode lançar isso ali por novembro, uma data mais longe. E isso é muito legal, né? Como alguma coisa nesse processo, ou se dar conta, ou estar consciente do processo de envelhecimento no seu corpo, né? Com o seu corpo. Muito obrigada, Ju. Tem alguma pergunta? Gabi, deixa eu ver nossos telespectadores aqui. Tem o pessoal, Flávio passou por aqui também. Eu não vi a tua mãe, mas a tua mãe deve estar dentro do teu perfil, que eu não consegui administrar tudo aqui, já é bastante coisa para eu administrar. Tá bom? Muita coisa. Obrigada, Gabi. Nós vamos beijo, meninas. Obrigada pelo convite. Muito bom falar sobre esses assuntos que a gente adora
né? E Poder eu contribuir aí para quem quer que seja. E eu vou falar que a Gabi também fica à disposição, tá? Ela faz parte desse nosso projeto da série Como Cuidar Idoso, né? Cuidando de quem cuida, assim como a Lu também faz essa parte. Vocês podem fazer as perguntas tanto no perfil dela quanto no nosso perfil. Mais importante que façam no dela, que daí ela vai estar respondendo. E ficamos à disposição também aqui. Até a próxima live para todos. Um beijo. Vai ficar gravado para quem perdeu e podem compartilhar isso aí, porque quanto mais vocês compartilharem cuidado com o corpo das pessoas, o de vocês, tudo vai estar melhor. Um abraço. Ótimo. Obrigada, Gabi. Grande Obrigada. beijo, meninas. Tchau. Eu que agradeço.